A paz de Yahshua Mashiach, mais uma vez o vosso irmão Leomar, que a virtude do Espírito do Eterno esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre a sua família. O estudo de hoje é sobre o arrebatamento. Eu peço aos irmãos bastante cautela, paciência, porque são muitos os detalhes a serem observados. Eu estou com um dicionário aqui e quero ler memorial, para a gente ver o significado de memorial. Memorial nos diz o seguinte: narração escrita de fatos e feitos memoráveis, memórias, petição por escrito. Vou ler de novo. Memorial é a narração escrita de fatos e feitos memoráveis, memórias, petição por escrito. E você que tem a Bíblia, versão de Jerusalém, eu quero que você abra em Irmial, ou Jeremias, capítulo 16. Você pode ler do versículo 1 ao 10, mas aqui estarei lendo o versículo 5, 6 e 7. E nos diz o seguinte: porque assim disse Al, não entres em casa de luto, não vás lamentar e não lhes apresentes o teu pesar, porque retirarei a minha paz deste povo, oráculo de Al, o amor e a compaixão. Grandes e pequenos morrerão nesta terra, não serão enterrados nem lamentados. Por eles não se fará incisão, nem tonsura. Não partirão o pão ao que está de luto, para consolá-lo por um morto. Não lhe oferecerão o cálice de consolação por seu pai ou por sua mãe. Dentro do contexto aqui, Jeremias é orientado pelo Eterno para avisar o povo que nesta terra onde eles chegassem, não poderiam gerar filhos, não poderiam formar famílias. Falecendo alguém desta família, ou filho ou filha, ou pai ou a mãe, não seriam consolados. Mas o que eu quero trazer aos irmãos é que já existia a tradição de partir o pão e também o cálice ser dividido entre eles para consolar uma família israelita quando viesse a falecer alguém. Então, os familiares distantes e amigos mais próximos iam até esta família, até esta casa, consolar os familiares do falecido. Eu pergunto para você, a ceia que Yahshua estava com os discípulos, que era a ceia da Páscoa, se Yahshua não tivesse pedido para eles fazerem em memória dele, eles iriam fazer ou não o partir do pão e do cálice? Com certeza, porque é uma tradição que já existia. Mas Yahshua pegou aquele pão e aquele cálice e anunciou a morte dele. Ele anunciou a morte dele e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E este é o cálice da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Então, a tradição ela já existia. E com certeza eles iam partir o pão e iam dividir o cálice, porque já era uma tradição. Uma outra coisa a ser observada é que Yahshua não ia pegar carona em uma tradição para fazer um memorial para ele. Ia gerar confusão, porque imagina a igreja celebrando este ato, onde chegasse anunciando a morte dele. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios aos irmãos, no versículo 23 em diante, ele fala: partiu o pão, partiu o cálice, fazer isto em memória de mim. E aí Paulo chega e fala: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Mestre até que venha. Mas eu pergunto para você, se existia uma tradição para consolar uma família que perdeu alguém, que tradição seria criada para aquela pessoa que ressuscitou? A família perdeu alguém e este alguém ressuscita. Eles vão continuar fazendo este ato de pão com suco? Eles vão continuar recebendo consolo? Eu penso que não.
Então nós de Ial e Ialcha, nós que cremos no Evangelho, nós que cremos na ressurreição dentre os mortos, nós já recebemos por antecipação o consolo no espírito, na alma, na mente e no coração. E uma grande esperança da ceia lá no céu. Então, nós não podemos estar anunciando a morte de alguém que veio para anunciar a ressurreição dentre os mortos. Então, este é um detalhe sobre memorial. Agora, por que eu quis trazer isso? Para deixar claro para você o seguinte: o que é memorial, como nós vimos? São atos memoráveis, feitos memoráveis, que devem ser lembrados e por escrito, são petição por escrito. Então, se nós fazemos tanta questão de um memorial, é aqui que eu quero chegar. É este memorial que eu quero anunciar para os irmãos aqui agora. Eu vou abrir aqui a Bíblia, Revista Almeida Corrigida, e peço você que abra a sua Bíblia também, em Êxodo capítulo 3, versículo 15. A gente vai ver aqui sobre o memorial. Nos diz assim: E Ial disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Altíssimo, o Santo de vossos pais, o Santo de Abraão, o Santo de Isaque e o Santo de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Quero ler também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: Não tomarás o nome de Ial, teu Criador, em vão, porque o Altíssimo não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. O nome dele é um memorial para o seu povo. Agora vamos ver se trata somente do povo dele, dos tempos antigos. Será que não serve para os dias de hoje? Vamos ver? Você vai ver até o final deste estudo que também conta, sim, o memorial para os dias de hoje. Isaías ou Yeshayahu, capítulo 52, versículos 5 e 6, diz assim: E agora que tenho eu aqui que fazer, diz Ial, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, ou seja, se dão uivos, são lobos. Diz Ial, é ele que está dizendo. E o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. E quero ler Jeremias, na Revista Almeida Corrigida, ou Irmial, capítulo 11, versículo 19, que nos diz o seguinte: E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Do memorial, olha só o quanto este memorial é perseguido. Capítulo 15, versículo 16, nos diz o seguinte: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Altíssimo, Ial dos exércitos. E quero fechar com mais 2 versículos, que é em Ezequiel, capítulo 39, versículo 7, e diz assim: E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou Ial, o santo de Israel. E quero ler em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: Então aqueles que temem a Ial falam cada um com seu companheiro, e o Altíssimo atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele,
para os que temem a Iau e para os que se lembram do seu nome. Na versão de Jerusalém, esta mesma passagem aqui de Malaquias tem algo muito interessante também. Você pode ler. Então, meus irmãos, vamos nos aprofundar agora no estudo. Eu precisei trazer sobre memorial e também reforçar sobre essa questão da ceia. A gente vê que é algo muito sério, porque, sendo assim, onde houvesse um familiar que não fosse convertido a Yahshua, ele ia estar fazendo este partir do pão e este partir do vinho. Então todos que ali passassem iriam confundir achando que era a igreja de Yahshua, e não é. E não era. É apenas uma tradição se cumprindo ali como uma forma de consolar, uma forma de prestar as condolências por aquela família que perdeu o seu familiar que faleceu. Então, eu quero ler com os irmãos agora em uma versão que é a NVI, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nos diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Yahshua morreu e ressurgiu, cremos também que Yahweh trará mediante Yahshua e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Eterno, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda de Yahshua, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Yahweh, o próprio Yahshua descerá dos céus e os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com Yahshua nos ares, e assim estaremos com Yahshua para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Os irmãos, eles estavam duvidosos a respeito da sua fé, se ia haver ressurreição ou não, e Paulo está aqui consolando os irmãos e pedindo que eles consolassem uns aos outros com essas palavras. Agora eu quero ler com os irmãos 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos lá. Irmãos, quanto à vinda de nosso Salvador Yahshua Mashiach e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia de Yahshua já estivesse chegado. Eu quero parar aqui e pedir aos irmãos que observem um detalhe. Nesta época, aqui no meio da igreja dos Tessalonicenses, aqui dos irmãos, já estava havendo falsas profecias, falsos ensinamentos a respeito da volta de Yahshua, tanto que os irmãos aqui já estavam se questionando e duvidosos, achando que Yahshua já tinha voltado, né, que eles não tivessem subido no arrebatamento. O que gerou esta confusão, eu quero trazer para o dia de hoje. O que está gerando confusão no meio da igreja do Mashiach? Por isso, eu nunca gostei, eu confesso aqui, não para ofender a ninguém, mas eu nunca gostei de teologia. Eu nunca gostei desta divisão de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, amilenismo, pré- e pós-milenismo. Eu nunca gostei dessas coisas, porque divide o corpo, divide as pessoas. As pessoas entram em conflito e elas perdem os primeiros ensinamentos que devem ser guardados. E um deles é o memorial. Essas coisas, elas ganham tanta credibilidade, ganham tanto espaço, e eu vejo irmãos até zombarem uns dos outros por causa dessa questão, se é antes, é depois, ou se é meio.
eu quero pedir aos irmãos que eliminem essas coisas de vossas vidas, não deem crédito a essas coisas porque são humanas. Por exemplo, eles trazem os pais da igreja. Nós sabemos que o pai da igreja é Iau. A ninguém chameis por pai, porque um só é o vosso pai, é o que está no céu. E os pais da igreja que eles arrumaram, eles estão aonde? E continuando aqui, o versículo 3 diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Tem irmãos dizendo que a apostasia é o arrebatamento. Não é. A apostasia é o abandono da fé, abandono das doutrinas santas fundamentadas no Evangelho. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, ele está sendo detido. Por quê? Por quem? Nós não sabemos. Então a gente vê aqui um segredo, um enigma. No versículo 7, ele diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, este que está detendo vai ser tirado. Quem é e o que é, nós vamos saber. Porque se trata de um enigma, se trata de um segredo. Ou seja, vamos ler em enigma aqui no dicionário e você vai compreender com clareza o que quer dizer esta passagem. Enigma diz o seguinte: brincadeira de adivinhar, adivinha, coisa obscura, difícil de entender, mistério, enigmático. Vamos ler mistério. Mistério diz o seguinte: doutrina de culto secretos. Não é o caso do Evangelho. Aquilo que é objeto de fé por ser inacessível à razão. Então isso é mistério. Aquilo que é objeto de fé por ser inacessível à razão. Enigma, segredo, cautela, reserva, aquilo que é incompreensível ou inexplicável. Então, trata-se de um mistério. Nós estamos aqui diante de um mistério. Então, o mistério está retendo o iníquo, o perverso, o filho da perdição. Agora, nós lemos aqui, versículo 7, o seguinte: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ler o 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então hoje nós entendemos este versículo 6 e este versículo 7. A gente já entendeu que se trata de um mistério. Agora, que mistério é esse, hein? Vamos ver aqui, muito fácil de compreender. No versículo 7, nós vemos aqui um mistério. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério que o detém, o mistério da iniquidade, não pode ser outro senão o mistério da equidade. Então, o mistério da justiça é que detém o mistério da injustiça. Então, no meio da igreja dos irmãos aqui em Tessalonicenses, já estava havendo esta bagunça. E estas coisas que estão aí é como cartas, como se fossem enviadas dos apóstolos, porque as pessoas dão tanta credibilidade para ensinamentos e ideias humanas que é uma falha nossa
mas o Eterno está nos revelando a sua palavra nesses últimos dias. E fica claro que nós devemos eliminar estas coisas da nossa mente e do nosso coração. O conhecimento nós não podemos desprezar. Ai de nós se nós desprezarmos o conhecimento, porque quem despreza o conhecimento das Escrituras, o Eterno deixa claro que também será desprezado. E nós entendemos aqui que o mistério que detém o mistério da iniquidade ou o iníquo filho da perdição que há de se revelar no seu devido tempo, este mistério é que vai ser tirado, é que vai ser afastado. Afastado para onde e como? Ora, é fácil também da gente saber. Se trata de um mistério da justiça, que é o que detém o homem do pecado, filho da perdição. É o mistério da equidade, é o mistério da verdade, é o mistério do amor contra o ódio, é o mistério do bem contra o mal, é o mistério da luz contra as trevas. Então, quem é este mistério que vai ser afastado? Agora, a gente vai ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ouça com atenção, meu irmão. Nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aqui eu quero falar algo com você. Este que abre e fecha, e ninguém pode fechar e nem abrir, ele é o único que tem a chave. E as palavras dele são palavras santas e verdadeiras, porque ele é santo e verdadeiro. É o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Este tem credibilidade, você pode confiar nele. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não falha, ele é fiel. Ele não vai deixar você desamparado. Então, elimina das suas mentes essas coisas humanas. É como se estivesse tratando de times de futebol da sua preferência, como se estivesse tratando de políticos da sua preferência. No corpo do Mashiach não tem divisão. Tudo que vem trazer divisão e confusão é do mistério da iniquidade, é do mistério da iniquidade. O conhecimento nós devemos adquirir e absorver, não podemos desprezar. Mas essas coisas são humanas, e estes homens, eles não têm a chave para abrir porta nenhuma e chave de coisa nenhuma. São humanos, são pó, vão morrer, vão para o pó. Se tiver o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos, eles vão ressuscitar. Do contrário, meu irmão, eles também não ressuscitarão. Então, cuidado. Vamos olhar para a palavra e vamos olhar para aquele que dá a palavra. Eu quero ler agora o versículo 8. Diz assim: conheço as suas obras. Ele conhece mesmo. Ele diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha aí o memorial, irmãos. Olha o memorial. E Paulo pediu aos irmãos de Tessalonicenses que eles lembrassem de quando ele estava com eles, que eles já avisavam. Ele diz assim, no versículo 5, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Cuidado que ninguém vos engane. E aqui em Apocalipse ele vai dizer para a igreja de Filadélfia o seguinte, versículo 9, veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu o amei. Irmãos, quem é que se diz judeus e não é judeu?
Quem são esses? Mas são mentirosos. São pessoas que adotaram para suas vidas, para suas denominações e trouxeram para dentro da igreja do Mashiach costume judaico, tradições judaicas, coisas da lei, da Torá, e celebram no meio da igreja. E uma delas é a tradição do pãozinho e do suquinho. Meu irmão, a gente leu. Isto é judaísmo, isto é coisa dos hebreus, dos israelitas. Não pertence à igreja do Mashiach. Agora, se você quiser fazer como o Eterno, todas as vezes que libertava o seu povo, estabelecia ali com o seu povo um memorial a ser festejado em lembrança daquele ato que o Eterno fez pelo povo, você pode fazer um banquete entre irmãos. A comunhão, o amor fraternal, é isso que quer dizer o nome Filadélfia, amor fraternal. É uma igreja fiel, é uma igreja do primeiro amor, que conserva os fundamentos do Evangelho, das doutrinas do Evangelho, que conserva o nome do Eterno memorial. Porque só esta igreja tem condição de paralisar o filho da perdição. Só esta igreja. Mas só que esta igreja, ela vai sair. Então, se você quiser celebrar uma ceia, um banquete, mas não em memória de morto, mas em memória de um ressuscitado, e ressuscitado de tal maneira que a morte não tem poder sobre ele. E ele garante também a nossa ressurreição e a nossa salvação em um novo corpo incorruptível e incontaminável. Então, você pode fazer com o coração cheio de alegria e de esperança de que logo, logo, você e eu estaremos limpos pelas palavras e doutrinas que estão conservadas na Igreja Filadélfia, para assim estarmos diante do nosso Criador, o nosso Pai, Yahweh dos Exércitos, e do Cordeiro Yahshua Mashiach, o nosso Salvador. Versículo 10 diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, meu irmão, eu pergunto para você, se ele vai tirar este povo de Filadélfia, esta igreja, da hora da provação que está para vir sobre toda a terra, esta porta, ela vai ficar aberta. Ele não deixou porta aberta em nenhuma das outras igrejas, mas a igreja de Filadélfia, a porta está aberta. Quem abriu foi ele. E quem tem a chave para fechar é ele. Então, esta porta, irmãos, esta porta vai fechar. Esta porta vai fechar. Não adianta. Eu quero ler agora Apocalipse 14 e depois Apocalipse 7 e encerro. Vamos ler Apocalipse 14 aqui sobre as qualidades dos 144 mil. E nos diz o seguinte: então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. A gente vai ver no capítulo 7 que eles estão sendo selados. E aqui a gente entende que eles são imaculados. Então, eles conservam o nome do Pai, mas eles agora estão sendo convertidos no nome do Pai e do Filho. São literalmente israelitas, um número de 144 mil que vai se fechar, que vai ser completado. No versículo 2 diz assim, aqui de Apocalipse 14: ouvi um som dos céus como o de muitas águas, e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, que hoje nós sabemos que trata-se de denominações e igrejas corrompidas,
pois se conservaram virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias ao Eterno e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Queridos, para anunciar o evangelho para israelita, que nós sabemos que os israelitas que se conservam bem, jamais ele põe os pés dele dentro de uma denominação evangélica. Que diria então a respeito do nome? Você acha que eles não vão conservar o nome do Eterno? Agora, para evangelizar os 144 mil, para eles serem selados no nome do Pai e do Filho, tem que ser a Igreja Filadélfia. Tem que ser alguém que tem a palavra, tem que ser alguém que tenha a verdade. Por isso que eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a sentar, a estudar, a examinar, a mergulhar nas Escrituras e procurar entender os mistérios do Eterno. E Alcha falou que tinha que trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá em que não se pode trabalhar. E em Apocalipse ele nos diz também que quem é ímpio cometa mais impiedade, quem é injusto, mais injustiça, mas quem é santo, mais santidade, e quem é justo, faça mais justiça. É tempo, meu irmão, de estudar, é tempo de ser preparado pelo Eterno, porque vai acontecer a qualquer momento a retirada deste mistério que está retendo o homem da perdição. Ele vai ser retirado. E nós lemos que para reter o iníquo, somente o mistério, e o mistério da verdade, o mistério que tem força, que é alicerçado, que é estruturado na rocha e que é fundamentado no nome do Eterno, e que não abre mão do memorial. Agora em Apocalipse capítulo 7, eu encerro. Observe este detalhe aqui. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Ial vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Criador. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Aqui João diz no versículo 9, e eu lhe peço muito a sua atenção. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Criador, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Deixa eu lhe falar algo aqui. Os 144 mil são imaculados, irrepreensíveis, são primícias, ou seja, primeiros. E eles foram ofertados ao Criador e ao Cordeiro. E quem anunciou as verdades, quem conseguiu levar a mensagem para eles, com certeza foi Filadélfia. E aqui nós vimos que os 144 mil são os únicos que conseguem aprender o cântico novo. E aqui no versículo 9 do capítulo 7, João diz que depois destas coisas, vi uma grande multidão que não podia contar. Então você já começa a imaginar aí de onde vem essa grande multidão, a posição dos 144 mil e as qualidades e honra e poder e autoridade, mesmo sendo pouco número, que é isso que quer dizer pouca força, pouco número, que é a Igreja Filadélfia. Então, ela vai ser livrada e você vê que este é o mistério que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2.
E no versículo 11 aqui, ainda continuando em Apocalipse capítulo 7, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram ao Criador, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Criador, para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Iau e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Iau enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Queridos, é muito bem detalhado esta multidão. Eles vêm da grande tribulação. O que tem na grande tribulação? Muito calor, muita fome, muita sede. E nós sabemos também que muita perseguição. Então, meu irmão e minha irmã, ele está sendo retido pelo mistério da verdade, que nós podemos entender que é a Igreja Filadélfia, a única que tem as condições para repreender, para exortar os irmãos, os crentes, tanto que eles serão livrados. Então, meu irmão, eu gostaria muito de dizer que o arrebatamento, ele é único e é só no final. Mas eu tenho esperança, eu estou sendo sincero, eu não estou inventando. Eu tenho esperança, meu irmão, que tem um livramento, e esse livramento ele vai vir. Eu olho para os irmãos em Iau e Alcha, eu sinto o primeiro amor. Eu sinto os irmãos buscando. Eu sinto uma força, tanto que quando pessoas ouvem as nossas mensagens, quando elas ouvem o nome de Iau e Alcha, elas são tocadas, elas sentem o primeiro amor, elas sentem que tem algo diferente no meio do povo de Iau e Alcha. Que a paz de Yahshua Mashiach repouse sobre você e que as virtudes do Espírito do Eterno repouse sobre todo o seu povo, toda a sua igreja em toda a face da terra.